Olá, meu nome é Fernando, eu sou professor do Seminário Teológico Batista do Estado de São Paulo, também sou pastor da Igreja Batista da Graça na cidade de Bauru. E hoje nós estamos na nossa segunda aula do curso de pregação cristocêntrica. Vamos dar início orando, pedindo a Deus a bênção para esta aula. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estudar, pedimos a tua bênção para que nós possamos crescer no conhecimento e que o Senhor nos dê graça para nos prepararmos cada vez mais para realizar a obra para o qual o Senhor nos chamou. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos na segunda aula, então se você não assistiu, corre lá e assista a primeira aula, tá? Hoje nós vamos tratar sobre o pregador como um intérprete da palavra de Deus. Nós já vimos o pregador como alguém que anda com Deus. Falamos sobre a vida espiritual, a importância do preparo espiritual e agora nós vamos entrar mais em questões práticas. E a primeira coisa é qual tradução de Bíblia usar. E essa é uma questão que confunde muitas pessoas por conta do quê? Da quantidade de traduções que nós temos. Então, o que você deve considerar? Primeiro, existe uma coisa que se chama a equivalência da forma, a equivalência formal. O que isso quer dizer? É o processo pelo qual se traduz palavra a palavra o mais fiel possível o texto em questão. Então, o que acontece aqui na equivalência da forma? São aquelas traduções com um português que não é muito usual do nosso dia a dia, algumas palavras até arcaicas. Mas são traduções muito boas. E você não deve desconsiderar essas traduções. E quais nós temos as principais aqui? Que é a Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Corrigida Fiel e a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica muito boa, tirando ali os livros apócrifos, né, os livros, os outros livros que são canônicos, eles são muito bons, a tradução dela é muito boa e é uma Bíblia para se ter ali para você usar. O que você vai fazer? Vou comprar todas essas versões? Não precisa. Hoje você encontra todas essas Bíblias online, você encontra aplicativos, você pode baixar no seu celular aplicativos com todas essas versões aí, praticamente quase todas, tá? Então, aí nós temos uma que fica no meio, que é a Nova Almeida Atualizada. Né? Ela faz uso da tradução de equivalência formal, que é essa tradução mais próxima ali mais preocupada em traduzir a palavra em si, do que o sentido da palavra, tá? Qual que é o objetivo da Almeida, Nova Almeida Atualizada? É oferecer um texto de fácil compreensão. Foi adotada a conhecida norma formal ou literal sempre que possível e dinâmico sempre que for necessário. Então a Nova Almeida ela fica no meio, tá? Nós temos a equivalência formal, aí nós temos a Nova Almeida que usa a equivalência formal e nós vamos ver o outro tipo que tem aqui de tradução, que é a equivalência dinâmica. A equivalência dinâmica, também conhecida como equivalência funcional, tenta transmitir o quê? O pensamento expressado em um texto-fonte, se necessário ao custo da literalidade. O que isso quer dizer? Essas traduções elas vão procurar focar mais em como o que o autor quis dizer, tá? Então assim, ela tenta ser mais ela é mais flexível na questão de ser mais entendível para os dias de hoje, por exemplo, tá? E aí nós temos algumas Bíblias que são muito boas, são traduções. A Almeida século 21 é uma Bíblia, eu acredito que ela foi feita por brasileiros, tá? Então ela é uma tradução muito boa, é a tradução que eu uso para pregar, que eu uso como texto assim para a igreja, é a Almeida século 21. A NVI também é considerada uma das melhores traduções, que é a Nova Versão Internacional. Uma outra que eu tenho gostado muito e tenho usado bastante também, às vezes assim, eu uso como um texto paralelo, quando eu vou apresentar para a igreja alguma coisa assim, então eu uso como um texto paralelo, é a NVT, que é a Nova Versão Transformadora. E aí nós temos a NTLH. A NTLH é a menos assim confiável,
porque ela é quase uma paráfrase, tá? Em alguns momentos ali parece uma paráfrase, não parece nenhuma tradução, mas dá para usar ela também como último ponto, depois que você já usou todas as outras, todas as demais, e aí você pega, se você achar que está dentro do que já foi visto dentro dos outros textos, das outras traduções, não foge tanto e às vezes fica numa linguagem mais acessível, você pode usar. Dentro dessa questão de escolher a Bíblia, o que é o ideal para quem prega? O ideal seria aprender as línguas originais, pegar os textos ali em grego e fazer a própria tradução, tá, do texto. Na hora de fazer exegese ali, que é a interpretação do texto, tá? Mas eu sei que nem todo mundo tem tempo, não tem, às vezes, recursos para estudar o grego, então nós temos aí as traduções. Bom, o que você tem que fazer então diante disso? Qual tradução de Bíblia usar? Use mais de uma, dosando sempre entre a equivalência formal, essa com uma linguagem mais antiga, e a equivalência dinâmica. Bom, eu vou dizer que como eu faço para pregar, tá? Essa é a ideia do curso, é eu passar um pouco da minha experiência, né? Então, como que eu faço para pregar? Eu tenho o hábito de imprimir, como os textos você encontra eles online, então eu copio os textos ali e imprimo os textos com um espaço na lateral, assim, no papel sulfite, tá? Então eu imprimo quase todas essas versões aí que vocês viram e eu vou lendo todos eles durante a semana, vou fazendo as minhas anotações na lateral, no próprio texto eu vou circulando algumas palavras e isso ajuda também a fixar o texto na nossa mente, tá? Então, essa é uma sugestão e é importante que você faça uso de mais de uma tradução e sempre dosando entre equivalência formal e dinâmica. Lembrando que a equivalência formal é aquela linguagem mais antiga e a equivalência dinâmica é uma linguagem mais clara para os nossos dias, mais contextualizada, tá? Bom, você já viu ali o primeiro ponto, né? Qual tradução usar? Resolveu essa questão. Qual que é o segundo passo, então, na hora de pregar? Em qual texto pregar? E essa questão aqui, eu sei que deixa muitas pessoas angustiadas até. Qual texto pregar? Olha o que diz ali, né, o texto que eu coloquei para vocês. Uma das questões que mais incomoda o pregador é a escolha do texto que irá pregar. É muito comum que alguns pregadores cheguem ao sábado sem saber o que irá pregar no domingo. É nesse momento que o desespero toma conta, o que torna ainda mais complicado a escolha do texto. Diante dessa situação, surge a pergunta: que mecanismos podemos usar para uma escolha mais tranquila do texto ao ser estudado e pregado? Então, para não acontecer essa situação de chegar no sábado e ainda não ter um texto para pregar, o que a gente pode usar como recurso que pode nos ajudar? Tá? Então, vamos lá. 5 questões que podem te influenciar na escolha de um texto. Primeiro, uma coisa que é muito legal e isso pode te ajudar na hora de escolher um texto. Eventos atuais de grande repercussão. É muito importante a gente estar atento ao que está acontecendo e procurar responder através da palavra de Deus, da pregação, responder a situações atuais que estão acontecendo no nosso dia a dia. E principalmente grandes eventos. Vou dar um exemplo. A pandemia agora. Tá? Então é um momento propício para se pregar sobre esperança, sobre confiar em Deus. Então, assim, e abordar essa questão, como lidar com uma situação como essa que nós estamos vivendo, tá? Eu tive o privilégio de fazer vários sermões agora na pandemia, até meio voltados para essas questões, assim, para a situação atual. Uma delas foi uma pregação no Salmo 91, tá? Outros eventos de grande repercussão, às vezes uma situação de catástrofe, né? Nós tivemos terremoto no Haiti, o tsunami ali na Ásia, a queda das Torres Gêmeas. Eu sei que depois que
teve a queda das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, vários pastores subiram no púlpito no domingo e pregaram sobre aquela situação, mostrando a soberania, a mão de Deus em toda aquela situação ali. Eu sei que o pastor John Piper fez uma pregação diante daquela situação que eles estavam vivendo ali nos Estados Unidos. Bom, então isso pode te ajudar, tá? Eventos atuais de grande repercussão, situações políticas, você não perca essas oportunidades. Elas são muito propícias. Então você pode escolher um texto com base nessas situações. Segundo lugar, situações relacionadas à igreja local. Uma coisa que o pregador precisa entender é que nós somos os dispenseiros. Se você viu a primeira aula lá, eu tratei um pouco disso. O que o dispenseiro faz? Ele trata do alimento, né, da congregação. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos alimentar a congregação de acordo com algumas situações e deficiências. Eu vou dar um exemplo que muitas vezes eu faço como pastor. Às vezes tem situações em que várias pessoas estão sofrendo na igreja. Sofrendo por uma enfermidade, um problema na família, com filhos, com cônjuge, um momento de luto. Então eu sempre uso dessas situações para pregar e às vezes escolher textos que eu sei que vai vir de encontro com essas situações que a igreja está vivendo. Não só isso, situações também de pecado. Nós vamos ver que o que são as cartas do apóstolo Paulo, de Pedro, mesmo a carta de Tiago, Judas, são situações que as igrejas locais estavam vivendo. E eles falavam de acordo com aquelas situações. Então, se você tem uma situação ali de conflitos, desentendimento dentro da igreja, frieza espiritual, você pode escolher um texto de acordo com aquela situação que a igreja está vivendo, tá? Uma outra coisa que pode te ajudar na hora de escolher um texto é a experiência devocional marcante. Nós tratamos sobre isso aqui na primeira aula, a importância da vida devocional. Então, você está fazendo a sua devocional, que é a leitura diária da Bíblia. E naquela manhã, Deus fala fortemente num texto ao seu coração. Então, você pode usar, e às vezes a sua devocional, o texto, Deus quer falar com você. E às vezes Deus vai falar algo com você que vale a pena ser compartilhado com toda a igreja. Então, essa é uma forma também que nos ajuda na hora de escolher um texto bíblico. Para isso, você tem que ser uma pessoa firme na sua devocional, tá? Outra questão que ajuda na hora de escolher um texto: datas importantes. Então, assim, eu procuro não perder datas como Páscoa, Natal, tá? São datas assim que eu procuro sempre trazer sermões voltados para essas situações, para esses eventos comemorativos. Então, Natal, Páscoa, às vezes dia de finados, é importante falar sobre a vida em Jesus Cristo, né? Então são questões, são datas assim que aniversário da igreja é uma data importante para a igreja, então você pode usar essas datas, tá? Algum evento da cidade, um evento cívil, uma data cívica, né? Uma comemoração cívica, uma situação ali da igreja, uma data importante da igreja, de um evento que aconteceu na igreja. Então você pode também, né, usar isso pode te ajudar na hora de escolher um texto. E o quinto e último lugar que eu gosto de indicar para as pessoas na hora de escolher um texto é pregar livros inteiros ou seções de um livro. Qual que é a ideia aqui? Quando você escolhe um livro inteiro para pregar, então você não vai sofrer tanto com essa questão. O que eu vou pregar domingo? Bom, se eu preguei o capítulo 1, no próximo domingo, o que eu vou pregar? Eu já sei o que eu vou pregar, que é o capítulo 2. Vamos supor, você está pregando ali na carta de Tiago. Você pregou o capítulo 1, então você já sabe que no domingo que vem será o capítulo 2. Às vezes você vai dividir o capítulo 1 em partes, não importa, mas você sabe qual será a sequência já. Então isso pode te ajudar. Pregar livros inteiros ou seções de um livro. Então isso ajuda a amenizar essa questão da preocupação do o que escolher, que texto escolher para pregar
no próximo domingo. É claro que tem vantagens e tem desvantagens, nós vamos ver isso. Né? Algumas vantagens de se pregar um livro todo da Bíblia. Qual que é a vantagem? Então nós vamos ver algumas vantagens aqui. Ao pregar um livro inteiro da Bíblia, você dá à igreja a oportunidade de ter uma visão mais profunda do livro. Pense também que alguns irmãos só leem a Bíblia quando estão no culto. Então assim, olha só, quando você prega um livro inteiro, você dá à igreja a experiência, a oportunidade dela conhecer, ter uma visão mais profunda do livro. E pensando o seguinte, alguns irmãos que frequentam nossas igrejas não leem a Bíblia em casa. Então, pelo menos, se ela não faltar os cultos ali, ela vai ter a oportunidade de ter lido junto com você, na hora de pregar ali, pelo menos um livro inteiro da Bíblia, certo? Infelizmente, essa é uma realidade muito grande no nosso meio evangélico brasileiro. Muitas pessoas não leem a Bíblia. E às vezes o único momento que ela lê é no momento do culto, no momento da pregação. Só uma questão aqui que eu me lembrei agora. Isso aqui vale muito para quem é o pastor da igreja ou talvez um obreiro ali, um presbítero que ajuda o pastor, um pastor auxiliar. Mesmo o pastor auxiliar, às vezes é difícil para ele pregar um livro inteiro, porque assim, ele não é aquela pessoa que prega diariamente, todo domingo. Isso aqui vale muito para você que já é o pastor da igreja e que prega diariamente, né? Ou você pode até combinar com o teu pastor, se existe uma escala na tua igreja, tal. Então, isso aí pode ser combinado e ajustado, tá? Se você é o pastor, é mais fácil, você pode escolher um livro inteiro ali e pregar ele, né? E agora, se você é uma pessoa que prega esporadicamente, você pode até conversar com o teu pastor e ver o que ele acha. Ó, tô pensando em pregar nas vezes que você me chamar este livro aqui. Então, uma vez por mês eu vou pregar um capítulo da carta de Tiago, um exemplo, tá? Então, só para a gente entender aqui. Outra vantagem de pregar um livro inteiro da Bíblia. Pregar livros inteiros dá a oportunidade à igreja ouvir assuntos variados e talvez assuntos que nunca tenham sido tratados. Atos 20, 27, o apóstolo Paulo diz que ele pregou todo o conselho de Deus. Olha o que ele diz, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Lembram que nós somos os dispenseiros, o pregador? Nós temos que dar uma alimentação variada e balanceada. Então, quando você prega um livro inteiro para a igreja, você vai tratar diversos assuntos naquele livro, né? Então, você vai tratar assuntos que talvez você nunca tratou e que talvez você nem pensaria em preparar um sermão sobre aquele assunto, tá? Você vai tratar assuntos, às vezes, delicados e que são necessários serem tratados. Por quê? Você pregou no capítulo 10, por exemplo, na semana que vem é o capítulo 11, e o capítulo 11 vai tratar um assunto meio espinhoso, ali, um assunto meio complicado, delicado. Você não vai pular, e é importante, né, que você não pule e que você ensine a igreja, porque nós devemos pregar todo o conselho de Deus. Pregar livros inteiros, livra o pregador de ser acusado de pregar sermões encomendados. Ainda que o pregador não deva ter medo de ser diretivo em relação a casos específicos que estão acontecendo na igreja. Isso aí eu já tratei um pouco lá atrás, né? Não é errado você tratar situações específicas e pregar sobre situações específicas, mas quando você prega livros inteiros, as pessoas não têm como te acusar. Ah, o pastor está pregando sobre determinado assunto porque ele sabe o que eu estou vivendo, a situação que eu estou passando agora. Então ele quer me cutucar, por exemplo. Ele quer usar o púlpito para chamar a minha atenção, ainda que não seja errado, né? Mas, por exemplo, vamos imaginar que existe um caso na igreja de alguém que está vivendo um problema no casamento, até uma questão já envolvendo divórcio. E aí, você pregou no domingo que vem é o capítulo 6 ali, por exemplo, de Mateus, que vai tratar sobre divórcio, tá? E aí você vai pregar
naquele capítulo ali, você não vai fugir. Então isso pode, a pessoa não tem como te acusar, falar assim, ele fez isso porque ele quis realmente chamar minha atenção naquela situação. Não, eu preguei o capítulo 5, agora eu estou no 6, é a sequência, né? Então isso pode nos livrar, né, da pessoa achar que a gente está fazendo um sermão encomendado. Ainda que o pregador, ele deve sim pregar sobre situações específicas, né? Nós não devemos ter medo. O que o médico faz? Ele aplica o remédio de acordo com a necessidade, de acordo com a enfermidade. Ele prescreve o remédio de acordo com a enfermidade. E o pastor é a mesma coisa, o pregador é a mesma coisa. Outra vantagem, pregar livros inteiros dá crescimento ao pregador, pois ele terá que lutar com textos difíceis. Bom, eu já tive várias experiências como essa, e uma delas foi há pouco tempo, quando eu cheguei num texto, eu tô pregando Gênesis em nossa igreja, e eu me lembro que eu cheguei num capítulo ali de Gênesis, eu não lembro se é o capítulo 11 ou o capítulo 10, que tem uma genealogia. E, sinceramente, eu quase pulei, porque imagina pregar em genealogia. Mas, irmãos, a experiência foi tão importante para mim e para a igreja também. Foi um sermão assim que abençoou demais a nossa igreja. Depois eu posso mandar o link para vocês. É um sermão que eu fiz em cima de um texto de genealogia, sabe? E foi muito importante. Então, isso aí nos força a crescermos, né? A desenvolvermos, a pregarmos em textos diferentes que nós nunca, talvez, pregaríamos se nós não estivéssemos pregando um livro inteiro. Então, isso é muito importante. Agora, algumas objeções de se pregar livros inteiros. Alguém pode ter uma objeção em relação a isso. Pregar livros inteiros pode inibir a ação do Espírito Santo. Alguém pode dizer isso. Porque já é previsível que será tratado. Então, assim, você não está dando liberdade ao Espírito Santo. O que a gente tem que considerar aqui? Devemos levar em consideração que toda a Escritura é inspirada por Deus, por Ele. Devemos levar em consideração que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então não importa qual texto nós estamos usando, é um texto que foi inspirado pelo Espírito Santo. Então eu não estou inibindo a ação do Espírito Santo. Eu estou pegando um texto que foi inspirado pelo próprio Espírito Santo. E quando nós pregamos, é Deus falando com a igreja. João Calvino diz que do púlpito Deus reina do púlpito da igreja. Então, nós não devemos ter medo dessa situação aí, achar que estamos inibindo a ação do Espírito Santo. Eu tenho tido a experiência de pregar livros inteiros, tá? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas o que eu percebo? Às vezes eu fico com essa impressão, puxa, eu vou pregar nesse capítulo, será que isso aqui tem algo a ver com o que a igreja está vivendo? Irmãos, e todas as vezes que eu prego, várias pessoas me procuram e digam, pastor, essa palavra era para mim, Deus falou muito ao meu coração, e às vezes são textos que eu imaginava assim, olha, isso aqui não tem muito a ver, parece, com a igreja, será que isso aqui vai contribuir para o crescimento da igreja? E todas as vezes, várias pessoas me procuram e falam para mim, me dão um retorno do que foi pregado ali, dizendo que foram ricamente abençoadas. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é inspirada. O que diz lá em 2 Timóteo 3:16 e o 17? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tá? Mas existem pessoas que têm essas objeções. Inclusive, às vezes os membros vão ter essa objeção. Tá? Quando a igreja não está acostumada, você começa a pregar um livro inteiro, alguns membros vão dizer assim, nossa, o pastor, o pregador não está dando liberdade para o Espírito Santo. E nós temos que mudar essa mentalidade no coração da igreja. Nós temos que mostrar que toda a Escritura é divinamente inspirada. E quando nós estamos expondo o texto e sendo fiéis na exposição do texto, é Deus falando, tá?
Algumas objeções. Outra, né? Pregar livros inteiros pode se tornar enfadonho. Agora, isso aqui é uma verdade. Se o pregador não tiver sensibilidade de ser conciso, ele pode matar a igreja de tédio. O que isso quer dizer? Às vezes a pessoa vai pregar um livro inteiro e ela fica. Então, assim, vou dar um exemplo. Ela vai pregar em Romanos. Romanos, capítulo 1. Aí ela pega a primeira frase ali do capítulo 1, do versículo 1 do capítulo 1 de Romanos. Paulo, apóstolo, servo de Jesus Cristo. Um exemplo. E aí ela prega ali. Aí na outra semana, a outra metade do versículo 1 do capítulo 1. Imagina. Isso aí tem um nome, é ser prolixo. Agora, existem exceções também. Por quê? Nós não acabamos de dizer que toda palavra é inspirada por Deus? Toda a escritura? Mesmo que eu estiver indo devagar ali, né? O que eu estou fazendo? Eu estou expondo a palavra de Deus e é Deus falando. Então, nós temos um caso que é considerado, assim, um pastor que é considerado um dos maiores pregadores do século XX e ele levava, às vezes, anos pregando um livro só da Bíblia. Olha só, devemos lembrar que já existiram bons prolixos, como o Dr. Martyn Lloyd-Jones, considerado um dos maiores pregadores do século XX. Olha o que ele fez, ele pregou 50 sermões só em João 17. Irmãos, é quase um ano só num capítulo da Bíblia, tá? 50 sermões só em João 17. Esses sermões foram transcritos, se tornaram 4 livros, somando mais de 700 páginas. Mas eu não recomendaria fazer o que o Lloyd-Jones fez, pois ele viveu em outra época e respondeu aos questionamentos do seu tempo. Deus o chamou para esse tipo de estilo de pregação, tá? Então, se Deus não te chamou, não tente imitar o Lloyd-Jones, porque isso pode ficar enfadonho para a igreja. O Lloyd-Jones não fez isso apenas com João, tá? Se eu não me engano, a carta aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, o Lloyd-Jones ele pregou por 14 anos e não concluiu a carta. Ele não conseguiu concluir porque ele ficou doente e depois ele veio a falecer. Então, e hoje também estão transcritos os sermões, viraram livros. É um calhamaço assim de livros, se eu não me engano, são 14 ou 15 livros dos sermões do Martyn Lloyd-Jones só na carta aos Romanos. Imagina ficar 14 anos pregando em uma carta. O que ele fazia também? Então, assim, não é que ele só pregava Romanos ou só João, porque eles tinham, se eu não me engano, 3 cultos. Então, ele tinha um culto de sexta-feira, um culto domingo de manhã e um culto domingo à noite. Então, ele dosava. Então, se eu não me engano, de sexta-feira ele pregou Romanos. E olha que interessante. Existe uma história de que pessoas viajavam até 150 quilômetros para ouvir o Lloyd-Jones pregar na carta aos Romanos. E um dia um grupo dessas pessoas foram até a igreja, e a igreja estava lotada, não tinha lugar para a pessoa se sentar lá dentro da igreja. Então, eles pediram para um grupo de irmãos se eles podiam quebrar um pedaço do vidro, do vitral ali, para poder ouvir a pregação, e daí eles iriam pagar, logicamente eles iriam pagar pelo vidro quebrado, para eles poderem ouvir do lado de fora. Então, nós não devemos ter medo de pregar livros inteiros. A gente só tem que tomar cuidado para não ser tão prolixo, né? A não ser que Deus te chame e você tenha um dom como o do Lloyd-Jones, que eu acho que é uma exceção, assim, à regra. Algumas recomendações para quem quer pregar livros inteiros. Então, qual que é a recomendação que eu dou a vocês? Comece com porções de um livro, porções pequenas. Porções como as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5. Então tem ali as bem-aventuranças. Comece por ali, pregue as bem-aventuranças ou pregue o Sermão do Monte, que é o capítulo 5, 6 e o 7 de Mateus. As 7 igrejas do Apocalipse, os 10 mandamentos e etc. Comece com porções pequenas, tá? Não vá já, vou pregar o livro de Êxodo inteiro. É um livro
longo, com textos longos, então é muito complicado, né? Você não está acostumado e nem a igreja está acostumada. Então, assim, vá aos poucos, vá preparando a igreja. Eu tenho o hábito de pregar livros inteiros, mas eu comecei com as Bem-aventuranças, depois eu preguei o Sermão do Monte, aí eu preguei a carta de Tiago, preguei o livro de Obadias, que é um capítulo só, preguei Malaquias inteiro, Ruth, Jonas, né? Depois eu comecei a pregar livros maiores, Marcos, Tessalonicenses 1 e o 2, preguei 1 João inteiro. Então, assim, aos poucos você vai acostumando a igreja. Agora eu estou pregando Gênesis, já estou no capítulo 26 de Gênesis, né? É um livro longo, com narrativas longas. Eu peguei o maior texto da minha vida, que é em Gênesis, o maior capítulo de Gênesis, se eu não me engano é o capítulo 23 de Gênesis, ou 24 ali, que acho que são 60 e poucos versículos. E foi uma bênção para a igreja. Então, assim, são situações que você vai se preparando, né? Faz 12 anos que eu pastorei a mesma igreja, eu prego desde os 17 anos, então são situações específicas. Comece aos poucos, é igual quando você vai na academia. Você não vai fazendo já um monte de exercício, levantando um monte de peso. Você começa aos poucos. Se você fizer isso, no outro dia você não aguenta mais fazer exercício, você vai ficar todo quebrado. É a mesma coisa, né? Na pregação. Ah lá. Depois vá para livros pequenos, livros como Tiago, Jonas, Obadias, Ruth, né? Eu já preguei Joel também, que é um livro menor. Então, são situações assim. Algumas recomendações para quem quer pregar. Procure alternar entre Antigo e Novo Testamento. Então, eu tenho feito isso com a igreja. Quando eu termino um livro do Novo Testamento, eu pego um do Antigo. Então agora eu estou em Gênesis, mas antes de Gênesis eu preguei Marcos. Marcos foram, se eu não me engano, quase 2 anos pregando. Quase 100 sermões ali só no livro de Marcos. Eu não sei se chegou a 100 sermões, porque eu divido o púlpito com outros irmãos lá na nossa igreja. Tá? Mas eu acredito que uns 60 sermões deu ali, só no livro de Marcos. No Evangelho de Marcos. Algumas recomendações. Procure alternar entre Antigo e Novo Testamento. Seja perseverante. Começar e não terminar pode passar uma má impressão. Então, às vezes você, eu vou começar um livro, e ainda fala para a igreja, nós vamos começar um livro, eu pretendo pregar o livro para vocês, e aí, no meio do caminho, você desiste. E eu vou dizer uma coisa, dá vontade de desistir, mudar, porque assim, vai ficando pesado, é difícil, né? Mas é um desafio e eu tenho percebido que isso tem abençoado muito a nossa igreja. E não só eu faço isso, mas milhares de pastores fazem isso. Se eu não me engano, o pastor John MacArthur, ele pregou todo o Novo Testamento em 34 anos de ministério. Ele está, acho que há 40, 42 anos pastoreando, mas ele levou 34 anos, ele pregou todo o Novo Testamento. É um desafio, tá? Então vale a pena. Bom, depois de escolhido o texto, qual deve ser o próximo passo? Veremos isso na próxima aula. Então é isso, pessoal, né? É muito importante você escolher a tradução, pensar nesta questão da tradução da Bíblia e em qual texto pregar. Então foi isso que nós vimos hoje nesta aula, tá? Então, não é uma regra também a questão de pregar livros inteiros. Nós vamos ver pregadores como Charles Spurgeon, que ele não pregava livros inteiros. Se eu não me engano, ele nunca pregou um livro inteiro da Bíblia, ele pregava porções. Então não é uma regra, mas é um método que eu acho interessante, por isso eu estou passando para vocês. Mas não é uma regra, tá? O importante é o seguinte: o texto que você escolher, seja um texto que primeiro fale ao teu coração e fale ao coração da igreja, que você seja fiel à exposição do texto. Diga o que realmente o texto quer dizer. E é isso que nós vamos ver nas próximas aulas. Qual que é a interpretação correta? Como que eu faço para interpretar um texto? Ou eu posso interpretar do meu jeito? O Espírito Santo me revelou que é isso aqui. Será que é assim?
Então, na próxima aula nós vamos ver isso. Será que um texto bíblico ele tem várias interpretações? Né? Ah, o meu irmão pregou no mesmo texto que eu, só que ele deu uma interpretação totalmente diferente da minha. Será que isso é correto? Nós vamos ver isso na próxima aula. Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro. Fique na paz do nosso Senhor Jesus. Amém?